Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, então vamos ao problema. O enunciado diz o seguinte: um bloco de massa M é abandonado e cai verticalmente de uma altura h em direção a uma mola de constante elástica K e comprimento h, cuja extremidade inferior está ligada ao solo, conforme a figura. Determine o tempo de contato do bloco com a mola, sabendo que a gravidade local vale G. Considere mg menor que 2 vezes K, que multiplica H menos H. Ok? É uma condição que ele coloca aí no problema para que fique válido. Então vamos lá analisar o que acontece. Primeiro, quando esse corpo de massa M começa a cair, ele é abandonado, correto? Ele não tem velocidade inicial. Quando ele encosta nessa mola, essa mola está no estado natural dela, né? Está no estado normal. Então essa mola ela vai começar a comprimir de forma que ela vai chegar em um momento em que ela atinge a posição de equilíbrio, ou seja, esse corpo ele atinge a velocidade máxima, né? Então a velocidade máxima não é no instante em que ele tem o contato com a mola, correto? Eu vou fazer uma situação aqui, ó, na qual ele atinge a posição de equilíbrio. Então a mola ela já passa a possuir uma deformação e depois ele chega na condição de deformação máxima, qual a velocidade é nula. Vou fazer o desenhozinho aqui para simplificar. Vou considerar bem aqui a minha referência, sistema de referência. Esse ponto é o ponto na qual o meu corpo ele atinge velocidade máxima, correto? E bem aqui é onde você possui a deformação máxima da mola. Note que desse ponto até esse aqui, a mola vai passar a ter uma deformação que eu vou chamar de X. Depois disso, ela vai deformar, o desenho aqui ele não está proporcional, ok? Mas ela vai deformar algo ainda, de modo que da posição de equilíbrio para cá é a minha amplitude, a deformação máxima que ela possui. Nesse instante, sabendo que aqui é a minha condição de equilíbrio, é o momento em que a minha força elástica, na qual a mola está atuando nesse corpo, é igual à força-peso em módulo, ok? Bem, aqui é a minha posição de equilíbrio, eu vou escrever que temos a minha velocidade máxima. Para exemplificar isso aqui para você melhor no MHS, podemos interpretar que o que acontece é o seguinte, ó. Bem aqui é a posição de equilíbrio, bem aqui é o mais A, bem aqui é o menos A. Então, o tempo de contato é o tempo na qual ela começou a encostar, ela deforma esse X, ela atinge a deformação máxima e depois ela sobe, repetindo esse processo. Ou seja, é como se ela deslocasse daqui para cá um certo X, depois temos o deslocamento da amplitude, depois temos o deslocamento da amplitude novamente, depois um certo X. Eu vou expressar isso em função dos tempos, na qual eu vou falar que isso daqui é um tempo T, bem aqui é um quarto do período, né? Bem aqui vai ser um quarto também do período, e bem aqui é o meu tempo de retorno T. Então esse daí é o tempo de contato. Assim, o tempo de contato, tempo total, pode ser expresso como 2, que multiplica T mais T sobre 4. Ou seja, o tempo de contato é igual a 2 vezes T mais o período desse MHS sobre 2. O período desse movimento harmônico simples é um sistema massa-mola normal na vertical, onde esse período ele corresponde a 2π raiz de m sobre k. Então essa equação aqui eu já posso simplificar ela, já posso escrever ela de uma forma mais organizada, tá? Vou ajeitar aqui para colocar. Então o meu tempo total vai ficar 2 vezes t mais π sobre 2 raiz de m sobre k. Ok, então meu objetivo agora é encontrar esse tempo aqui, que ele parece não ser tão simples. Eu vou fazer de duas formas diferentes para você identificar qual é a melhor para você. Aqui já está montada basicamente a minha resposta
Então vamos lá. Se eu optar por utilizar energia, como é que vai funcionar a minha equação de energia? Bem, aqui eu tenho minha referência, então posso escrever que antes eu tenho energia potencial gravitacional. E aí eu vou escrever aqui, ó, por conservação da minha energia, vou ter energia potencial gravitacional antes, em relação a esse ponto aqui, tá? Lembrando? Então essa altura vai ficar mg que multiplica Hzão menos Hzinho. Isso vai ser igual a depois. Eu vou pegar essa situação aqui como uma situação final. Nesse caso, temos a energia potencial elástica, 1 meio de K A mais X ao quadrado. E temos a potencial gravitacional também aqui para baixo, né? Já que ele teve um deslocamento aqui, então vai ficar menos mg. Então a energia aqui vai ficar como aqui a minha referência, vai ficar negativa, vai ficar x mais a, né? Então vai ficar x mais a. Ok, essa daí vai ser minha energia. Como nesse ponto eu tenho minha situação de equilíbrio, eu posso escrever o seguinte aqui, ó. Para o meu equilíbrio, minha força resultante é nula. Então, pelo fato da minha força resultante ser nula, eu tenho que a minha força elástica, ela deve ser igual à minha força peso. Ou seja, meu Kx deve ser igual a mg. Assim, eu posso encontrar o meu x dizendo que o meu x vale mg dividido por k. Legal. Então, bem aqui está o x para a gente substituir. Felipe, por que você vai fazer esse cálculo? Porque, veja, quando eu escrever a minha equação do meu movimento harmônico simples, eu vou precisar encontrar a minha amplitude, ok? Eu estou interessado em encontrar a amplitude desta maneira. Então, vamos desenvolver aqui, no lugar do x, ó, vou escrever mg sobre k. Então vai ficar o seguinte, mg, que multiplica Hzão menos Hzinho, é igual a 1 meio de k a mais mg sobre k ao quadrado, menos mg, que multiplica mg sobre k mais a. Então, continhas para que te quero, né? Vou abrir isso aqui, vou descobrir como é que essa expressão ela vai ficar simplificada. Vamos lá. mg, Hzão menos Hzinho, igual a 1 meio de k, que multiplica a ao quadrado, mais 2 vezes a vezes mg sobre k, mais m ao quadrado, g ao quadrado sobre k ao quadrado, menos mg, eles estão ao quadrado aqui, tá? mg ao quadrado dividido por k, menos mg vezes a. Agora eu vou multiplicar aqui para poder simplificar. Vai ficar assim, ó. mg, Hzão menos Hzinho, igual a 1 meio de k ao quadrado, mais esse termo vezes esse, o 2 simplifica, né? Então vai ficar mga dividido por k, mais o k vai simplificar aqui, e vai ficar mg ao quadrado dividido por 2 vezes k, menos mg ao quadrado sobre k, menos mg vezes a. Então eu vou poder simplificar esse termo do... Esse k aqui, ele simplificou aqui, né? Ele cancelou. Então eu vou poder simplificar mga com mga, correto? E aí eu vou organizar para escrever em função do a. Então, esse termo subtraído desse, eu vou colocar, ó, um 2 aqui, vou colocar um 2 aqui. Então vai ficar aqui negativo. E aí eu vou passar só para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. mg, Hzão menos Hzinho, mais mg ao quadrado sobre k é igual a 1 meio de k ao quadrado. Então vou colocar o denominador aqui, né? Fica com 2. Eu vou multiplicar agora por 2 aqui embaixo e aqui em cima, para poder simplificar esses dois aqui. E vou passar só o k aqui para baixo. Então vai ficar k ao quadrado, né? Ou seja, a ao quadrado
é igual a 2 vezes mg Hzão menos Hzinho sobre K mais mg sobre K ao quadrado. Então tá aí minha amplitude. Se eu for organizar, minha amplitude ela fica raiz quadrada de 2 vezes mg Hzão menos Hzinho dividido por K mais mg sobre K ao quadrado. Perfeito. Então tá aí a amplitude. E aí, como é que eu vou encontrar agora a equação do movimento harmônico simples? Bem, vamos supor que a equação do seu movimento harmônico simples seja do tipo x igual a cosseno de ômega t mais φ0, né? Vamos lá. Para as condições iniciais do nosso problema, o que está acontecendo? Então, para t igual a zero, eu vou escrever que o meu movimento harmônico simples, ele vai começar bem daqui, ó. Então, ele vai estar partindo com o x igual a zero, correto? Então, eu vou escrever x igual a zero, igual a cosseno de φ0. E aqui a gente descobre que o φ0 ele é igual a π sobre 2 radianos. Se φ0 é igual a π sobre 2, isso aqui vai ficar ômega t mais π sobre 2. Ou seja, é uma função seno. Daí, a minha equação na realidade fica x igual a seno de ômega t. Então, o x a gente tem, o a gente tem e o ômega a gente tem também. A gente tem como encontrar aí o nosso tempo, beleza? Então, isso daí é através do seno. Então, deixa eu desenvolver aqui, ó. No lugar do x, vai ficar mg sobre k. O a é essa expressão aqui gigantesca, né? Aí aqui vai ficar seno de... Quanto é que é o ômega t? Bem, se o meu período tá aqui, ó. Se o t... Olha para cá, ó. Se o t ele vale 2π raiz de m sobre k, então isso quer dizer que o nosso ômega ele vale raiz de k sobre m. Ok? Isso aqui é a nossa frequência angular, né? Pulsação. Então vai ficar raiz de k sobre m vezes t. Nosso objetivo é isolar o t dessa equação. Eu vou precisar apagar agora aqui por conta do espaço. Então vamos lá. Por conta do espaço, então, dando continuidade, organizando, vai ficar assim, ó. mg sobre k dividido pela minha amplitude, que ela vale raiz quadrada de 2 vezes mg, Hzão menos Hzinho, dividido por k, mais mg sobre k ao quadrado. Isso aqui é igual a seno de raiz de k sobre m vezes t. Bacana. Olha que interessante. Eu posso fazer um artifíciozinho bacana. Eu posso multiplicar aqui embaixo por k e aqui em cima por k. Aí o que vai acontecer? Aqui vai ficar k ao quadrado com k ao quadrado. K ao quadrado ele sai da raiz como k. Então simplifica com esse termo daqui. E aqui em cima fica com k. Então, fazendo uma passagem para encontrar o meu tempo, o meu t ele vai ficar raiz quadrada de m sobre k, que multiplica o arco, cujo seno vale mg em cima, dividido por raiz quadrada de 2 vezes mgk, que multiplica Hzão menos Hzinho, mais m ao quadrado, g ao quadrado. Então isso daqui é o tempo na qual o bloco ele leva para atingir a posição de equilíbrio, ok? O nosso tempo total na qual ele permanece, a gente tem que ajeitar, organizar e escrever nessa função aqui, né? Então deixa eu organizar aqui como é que vai ficar. Ó, o meu tempo
o meu tempo total vai ficar 2 vezes raiz quadrada de m sobre k, que multiplica o arco cujo seno vale mg, dividido por raiz quadrada de 2 vezes mgk, hzão menos hzinho, mais mg ao quadrado, mais, vai ficar π raiz de m sobre k. Então aí é o nosso tempo. Se a gente quiser colocar alguns termos aqui em evidência, então vai ficar assim, ó. T igual a raiz de m sobre k, que multiplica 2 vezes o arco cujo seno vale mg, dividido por raiz quadrada de 2 vezes mg, k, hzão menos hzinho, mais mg ao quadrado, mais π. Então, o nosso tempo total corresponde a esse valor. Perceba que eu poderia escrever isso daí também em função de um arco tangente, tá bom? A gente poderia escrever de outra maneira, que aí basta você pensar o seguinte: se aqui é um seno, é porque a gente tem um triângulo aqui, por exemplo, ó, na qual bem aqui seria o meu mg, e aqui em cima, raiz quadrada de 2 vezes mgk, hzão menos hzinho, mais mg ao quadrado, né? Então, o meu termo daqui de baixo, por teorema de Pitágoras, ele corresponde a 2 vezes mgk, hzão menos hzinho. E aí, se eu quisesse escrever em função do arco tangente, eu poderia dizer que, bem, aqui seria um ângulo θ, tá legal? E esse problema seria equivalente a eu descrever esse termo dividido por esse. Só por questão de simplicidade, para simplificar. Ok? Então, meu resultado seria mais compacto. Ó, eu poderia montar da seguinte maneira: raiz quadrada de m sobre k, que multiplica π mais 2 vezes o arco cuja tangente vale. Como eu vou pegar agora esse termo dividido por esse, eu posso multiplicar por mg em cima e mg embaixo, né? Então, o mg ficaria dentro da raiz. Daí vai ficar assim, ó. Raiz de mg dividido por, embaixo, 2 vezes k, hzão menos hzinho. Ok? Então, é um resultado mais compacto. Para uma questão de marcar, por exemplo, poderia ter isso. Mas vamos simplificar, vamos resolver o problema de outra maneira. Vamos conseguir simplificar ainda mais esse problema? Vamos lá. Bem, então, escrevi aqui a equação que a gente chegou, né? E agora, nosso objetivo é simplificar. Vamos fazer o seguinte: eu vou escrever a equação do MCU aqui, uma análise do MCU para esse sistema. Olha, aqui eu tenho um círculo, basicamente, tá? E o que acontece? Quando esse bloco ele chega na mola, ele começa a comprimir, no caso a mola, ele vai comprimir essa mola até na qual ela adquire uma deformação máxima. Eu vou falar que vai ter um ângulo θ aqui, tá? Então, é como se o tempo daqui para cá, ó, fosse o meu t, beleza? A partir daqui, ele vai comprimir até a deformação máxima. Então, o meu tempo corresponde a t sobre 4, aqui. Aí ele vai retornar com aqui também t sobre 4. E depois ele vai fazer esse deslocamento x, na qual ela vai perder contato depois, ok? Então, bem aqui vai ser o meu θ. E esse ângulo aqui corresponde a π. Beleza? Tá legal, Felipe. Então, nesse caso, o meu tempo total
ele vai ser o espaço angular dividido pela velocidade angular. Então, fazendo analogia com o MCU, a gente percebe que o tempo é o qual ele demora para percorrer esse ângulo aqui com um ômega constante, tá? O ômega não é alterado. O tempo todo aqui temos a velocidade angular ômega. Ou seja, isso aqui vai ficar θ mais θ, então 2θ mais π dividido pelo meu ômega. Assim o meu tempo vai ficar raiz quadrada de m sobre k, que multiplica π mais 2θ. Então a gente já conseguiu simplificar muito, porque se você observar, ó, o nosso resultado já está muito parecido. Raiz de mg sobre k, π mais 2 vezes θ. Temos que encontrar esse θ. Como é que a gente vai fazer? Bem, eu vou retirar esse triângulo aqui, ó. Eu vou colocar ele para cá. E desse triângulo, eu vou afirmar que bem aqui é meu ângulo θ. Bem aqui vai ser a minha deformação da mola para a posição de equilíbrio, então vai ficar mg sobre k. Bem aqui a minha amplitude, não sei quanto é que vale. E bem aqui eu vou chamar de uma distância d, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, por energia. Eu vou escrever a energia, mas para encontrar a velocidade na qual essa bolinha vai atingir antes de ter uma deformação x. A velocidade na qual ela vai estar chegando bem aqui. Então eu posso dizer que essa minha velocidade, por conservação de energia, vale raiz quadrada de 2 vezes g, hzão menos hzinho. Utilizando agora a minha equação de, digamos, de Torricelli para o MHS, posso escrever que a minha amplitude ao quadrado, ela vale velocidade ao quadrado sobre ômega ao quadrado mais x ao quadrado. Veja que facilmente aqui a gente pode encontrar agora a nossa amplitude, né? Então, substituindo aqui esses parâmetros, vamos ter o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a v ao quadrado, ou seja, 2 vezes g, hzão menos hzinho, dividido pelo meu ômega ao quadrado. O meu ômega, ele tá bem aqui, tá? Isso aqui é 1 sobre ômega, né? Então, vai ficar k sobre m, mais x ao quadrado, que é mg sobre k, isso ao quadrado. Organizando, a minha amplitude vale raiz quadrada de, passando um m para cá, 2 vezes mg, hzão menos hzinho sobre k, mais mg sobre k ao quadrado. Então tá aí minha amplitude. Caso eu queira fazer um teorema de Pitágoras para encontrar esse meu d, então vai ficar o seguinte, ó. Meu a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais d ao quadrado. Então meu a ao quadrado vai ficar, ó, 2 vezes mg, hzão menos hzinho sobre k, mais mg sobre k, isso ao quadrado é igual a mg sobre k ao quadrado mais d ao quadrado. Então, vou poder simplificar esse termo aqui com esse. Daí a gente descobre que o d, ele vale raiz quadrada de 2 vezes mg, hzão menos hzinho, sobre k. Então, basta eu escrever minha tangente agora. Minha tangente de θ, ela vale x dividido por d, ou seja, mg sobre k dividido por raiz quadrada de 2 vezes mg, hzão menos hzinho, sobre k. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso multiplicar em cima e embaixo aqui por k, né? Desse denominador. Então, ó, vou colocar 1 ao quadrado aqui, vou multiplicar aqui por k. Aí esse k consegue sair e simplificar com esse termo. Daí fica mg sobre raiz quadrada de 2 vezes mgk, hzão menos hzinho. E agora basta eu escrever ali, multiplicando por mg aqui, ó, em cima e embaixo, né? Então, tangente de θ igual a raiz quadrada de mg
dividido por 2 vezes K, Hzão menos Hzinho. Olha aí que legal. E aí eu tiro meu θ. Ou seja, facilmente esse problema aqui se reduz então, né? Lembrando que isso daqui é o meu tempo total, tá? Tempo total. Então esse meu tempo total é igual a raiz de m sobre k, que multiplica π mais 2 vezes θ. Θ é o arco cuja tangente, raiz quadrada de mg sobre 2 vezes k, Hzão menos Hzinho. Olha aí, show de bola. Encontramos basicamente o mesmo resultado por uma análise muito mais simples, sem abrir aquelas contas, sem fazer aquela quadrática, sem fazer aquela parte por energia, ok? Lembrando que quando ele bate, ele já está com uma velocidade, aí ele muda a velocidade, né? E bem aqui, ó, ele começa a ter uma força resistiva para fazer o retorno do movimento, ok? Bem, então problema bem interessante, problema aí na qual você deve tomar um cuidado, se atentar às análises. E ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima.